É isso mesmo, Rony. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí ligado na Rede TV, que hoje tem um compromisso maior com a comunidade LGBT. Em todos os programas hoje, aqui na Rede TV, nós vamos falar sobre esse tema das mais diferentes formas, de acordo com cada programa, né? E com o que o programa costuma fazer. Então, venha ver, no nosso programa tem culinária todos os dias. E é lógico que a culinária hoje deveria ser também uma lembrança desse 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT, um dia para você parar, você que ainda não concorda, ou discorda, ou não entende, parar, pensar, analisar. E a Rede TV te ajuda nisso, hoje o dia inteirinho, a entender melhor. Hoje eu tenho a chefe Nina e olha que lindo que nós vamos fazer aqui, esse bolo. Olha se não é uma coisa maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Não é, Heloísa? Muito bonito. Quando você corta, você vê um bolo assim, não é? Aí, de repente, você corta e tem essa surpresa linda. Eu conheci esse bolo no aniversário de um querido amigo e eu fiquei surpresa. Eu falei, que coisa mais linda, tem que fazer na TV. A Nina, gente, ela é uma confeiteira maravilhosa. O que ela faz de coisa gostosa. Você não imagina isso que ela chama de queijadinha? Que eu chamo de bom bocado, porque é muito gostoso. E hoje também tá com arco-íris. Isso, tudo personalizado para o Dia do Orgulho. E você tem encomendas para esse dia, Nina? Muitas empresas. Deixa eu ver o que você fez. Você fez, ali é bombom, né? Isso, ali é um bombom. Coração, olha que fofo, gente, que lindo. lindo. Ele é com recheio de frutas vermelhas. Ali a queijadinha, isso. Aqui. Cupcakes. Olha que graça. Eu acho que é difícil fazer isso todo colorido assim, né? Mais ou menos. Bom, pra você nada é. E até os macarrons. Isso, tem os macarrons, que daí a gente também colocou na cor da bandeira. Agora, o que é gostoso, eu não sei se você já comeu e não achou tão saboroso. Esse é demais, demais de gostoso. E o bolo, vai ensinar a fazer? Isso. Daqui a pouquinho eu venho então, tá bom? Tá ótimo. Pra gente aprender a fazer esse bolo tão lindo, colorido. Então, hoje nós estamos recebendo também aqui no programa a advogada, jornalista, militante LGBTI dos direitos humanos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC, a doutora Heloísa Alves. É um dia para comemorar ou ainda de luta, doutora? As duas coisas, de luta, mas é também para comemorar. Os direitos alcançados e nós vamos falar sobre eles. Ah, desculpa, ela estava com o microfone baixo. Eu perguntei se era um dia de luta, você falou também, mas para comemorar. Para comemorar, eu acho que tem o que se comemorar. A prova que nós estamos aqui hoje falando disso. E também um dia de luta, sem dúvida nenhuma. Há muito a avançar ainda. E os direitos que foram conquistados. Se você quiser fazer qualquer pergunta, coloque aí o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo. Você pode perguntar, que eu passo sua pergunta aqui. Aí tá, ó, o nosso WhatsApp, para você mandar pergunta agora. Afinal de contas, nós estamos ao vivo e eu estou aqui para responder através da doutora Heloísa suas perguntas. E hoje nós também estamos recebendo no programa a endocrinologista, a doutora Patrícia Duailib. Na última segunda-feira foi... também eu não sei se comemorado um dia de lembrança, né? O dia do diabetes. A diabetes afeta muitos brasileiros, doutora? Afeta 14 milhões de brasileiros, Claudete. É muita gente? É muita gente. De todas as idades? De todas as idades. A gente vai conversar ao longo do programa. Tem vários tipos de diabetes, mas o diabetes afeta desde uma criança pequenininha de meses até o mais idoso. Então, é uma doença muito importante. E esse é o nosso assunto hoje. Então, dia 28 foi comemorado, né? Segunda-feira. Hoje a gente fala sobre o assunto. Se você também tem dúvidas sobre o diabetes, pode perguntar, tá? Esse é um assunto para advogada, jornalista, militante LGBTI dos direitos humanos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC, que está presente aqui no nosso programa. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela presença. Bom dia. Eu estou recebendo a doutora Heloísa Alves aqui no programa, que vai conversar com a gente sobre esse dia. A gente viu ali como ele nasceu, não é? Nos anos 60, nos Estados Unidos. De lá para cá, quais foram os avanços, e principalmente no Brasil nos últimos anos? O que a gente pode comemorar no dia de hoje? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com vocês. Olha, aqui no Brasil é sempre importante frisar que todas as conquistas que nós tivemos em termos de direitos, nós tivemos por meio do Poder Judiciário.
sobretudo por meio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao decidir em 2011 o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecer que é uma entidade familiar, essas uniões, ele nada mais fez do que interpretar a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela fala do direito à não discriminação, do direito da igualdade, do direito à dignidade humana. Então, todas essas conquistas, como essa que eu mencionei, foram através do Poder Judiciário. Mas por uma força da sociedade ou de parte da sociedade, das comunidades, Sim. doutora? É importante dizer que nós tivemos, principalmente nos Nada veio de graça. Nada veio de graça, A luta sempre por existiu. meio de luta, né? Principalmente nos anos 2000, falando de 2000 para cá, trazendo essa linha do tempo, nos anos 2000 nós tivemos uma organização maior do movimento social, onde começaram a reivindicar políticas públicas, políticas afirmativas de seus direitos. As paradas foram muito importantes para essas conquistas também, porque desde 97 nós temos a parada aqui em São Paulo, sim, hoje a maior do mundo, e toda a parada tem um tema de reivindicação, de luta. E de reflexão também por parte de toda a sociedade. Então a parada, ao contrário do que muitos pensam, ela é uma festa sim, tem sim, que ser, porque é um momento importante para as pessoas LGBTQIA+, mas também é um momento de ato político, é um momento de reivindicar direitos. Então, as paradas, as conferências, nós tivemos já 3 conferências nacionais de políticas LGBT convocadas pela Presidência da República em 2008, 2011, 2015. Isso também vem ajudando a trazer a reivindicação dessas políticas. Mas ainda assim, doutora Heloísa, o Brasil, e a gente viu nessa reportagem de jornalismo, é o país que mais mata, né, membros assim, dessa comunidade. Como se explica isso? Os avanços vêm acontecendo, mas ainda se mata muito. Eu acho que a explicação é que nós conseguimos avançar em vários aspectos, mas nós não conseguimos avançar na educação. Tá. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce querendo discriminar. As pessoas muitas vezes aprendem. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as diferenças, de lidar que não há apenas pessoas heterossexuais, que não há apenas pessoas cisgêneras, ou seja, pessoas que nasceram num gênero e se reconhecem daquele gênero. Então, isso acaba fomentando uma violência muito grande contra essa parcela da população. Também, muitas vezes, por questões religiosas, até de dificuldade de muitas religiões de lidar com essas diferenças também. Então, isso são alguns fatores que acabam contribuindo para essa violência. A educação começa em casa, né? Exatamente. A educação começa em casa e é bom frisar que, muitas vezes, a LGBTI+, ou LGBTQIA+, eles começam a sofrer a violência dentro da própria casa. A própria família, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria de um jovem que foi da região de Parelheiros, que foi expulso de casa, aqui de São Paulo, que foi expulso de casa porque a vizinha viu ele beijando um outro rapaz na praça, contou para a mãe e a mãe na mesma noite o expulsou de casa. Isso é uma coisa que acontece muito, não é só nas grandes cidades, no interior pior ainda. E enquanto acontecer no seio da família, fica mais difícil, né? Exato. Isso só prejudica no setor da escola, isso vai para a escola, isso vai para a vida, né? Isso vai para a rua, isso vai para os corações maldosos também. Agora, doutora, qual a diferença entre orientação sexual e opção sexual? É sempre importante frisar que não é uma opção. Opção é o mesmo que escolha. Então, ninguém escolhe ser lésbica, ser gay, ser bissexual, ser travesti, ou transexual. No caso de orientação sexual. Desculpa, eu estou falando de lésbica, gay e bissexual. Tá. As pessoas, elas são. Então, é uma questão inerente da pessoa. Errado. É errado. O correto é falar orientação, por quê? Porque é para onde orienta o meu desejo, o meu afeto. E é sempre bom e importante dizer que nas relações homossexuais há o afeto. Lógico. Não é apenas a questão sexual. Então, por isso que nós falamos orientação. Se existe amor, não existe nada de errado, né? Exatamente. Amor é amor. Amor é amor. No amor não existe nada de errado. Agora, ainda
tentando esclarecer aqui o nosso público, o casamento, e a gente também viu aí na reportagem, essa união estável foi aprovada, a gente tem visto, eu mesma participei de uma pessoa muito querida semana passada, onde eu vi o bolo aí que eu estava falando, nesse aniversário e casamento. Adoção também. Nesse aspecto de adoção, todo mundo sabe que são muitas crianças precisando de lares no Brasil e que ao mesmo tempo é demorado, não vamos dizer que não é, porque lógico, todo cuidado tem que ser tomado, mas tem casais que ficam aí anos na fila esperando por um bebê. Como se dá isso em relação homoafetiva? Não há nenhuma diferença entre a adoção homoafetiva e a adoção de casais heterossexuais. É importante dizer que com a decisão de 2011, que reconheceu a união estável, o casamento, que hoje é permitido, é sempre importante dizer que o casamento hoje ele é permitido por um provimento do Conselho Nacional de Justiça. Ainda falta uma lei para dar uma segurança jurídica maior para o casamento. Mas não há diferença, então os requisitos são os mesmos. Primeiro, pensar no bem-estar daquela criança que vai ser adotada, procurar uma vara de infância, aí obviamente há um formulário que aquele casal vai preencher, há uma visita da assistência social, de psicólogos naquela residência. Mas eles têm que estar casados? Ou casados ou em união estável, tem que ter. Isso é um requisito que é importante frisar. Ou casado, casamento civil ou união civil. E esse também foi um avanço, né? Que também nós tivemos foi um nos últimos anos. Na sua opinião, o que falta, o que é mais importante hoje para a gente falar aqui? Eu acho que o mais importante hoje, que nós ainda precisamos enfrentar e desafiar, é a questão do poder legislativo. Infelizmente, tanto no Congresso Nacional, como nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas, nós não temos nenhuma lei que proteja a população LGBTI+. Como eu falei, o casamento foi por meio de uma decisão do Supremo e até hoje o Congresso não veio e legislou, alterou o Código Civil nesse sentido. Então, eu acho que o poder legislativo é o grande desafio. Nós temos maior representatividade, pessoas que compreendam que essa população, essa parcela da população merece a proteção legislativa também. E é justa, né? E é justa. Está lá na nossa Constituição. Eu conversei aqui no programa com a doutora Heloísa Alves, que é advogada, jornalista, militante LGBTI dos direitos humanos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. O que é correto? LGBTI, LGBTIQIA+, como se fala? Na realidade não há a sigla correta. Porque às vezes eu estou ouvindo LGBT+. Sim, né? Porque, na realidade, na última conferência, que foi em 2015, Conferência Nacional, ficou o termo LGBT+. Aí, enfim, muitos incluíram as pessoas intersexo, ficou LGBTI+. Mas como nós temos outras expressões de gênero, como os não binários, nós temos pansexuais, que é uma orientação sexual, os assexuais, muita gente usa o termo LGBTQAPN+, ou LGBTQIA+. O que importa Desde que a gente fale sobre o assunto. Que a gente respeite e fale sobre o assunto e respeite, tá tudo certo. Olha, eu vou dizer, é o primeiro ano que eu vejo, como telespectadora, em todas as emissoras, a pauta no dia. Inclusive em canais a cabo, né? Todos hoje falam sobre esse assunto. E aqui na Rede TV, todos os programas vão falar sobre isso. Pra gente ajudar nesse processo de aceitação. Um beijo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Grande beijo. Bom, gente, daqui a pouquinho tem a culinária. Tem a Nina lá fazendo aquele bolo maravilhoso. O Natan vai mostrar de novo. Olha lá, o arco-íris para você comer. Uma delícia de bolo com várias camadas coloridas. Bonito, né, Eli? Ficou e gostoso, viu? Que ela é uma ótima chefe. E agora nós vamos lá para a chefe. Hoje a Nina está aqui no programa. São quantos anos, Nina, de confeitaria? Da minha loja, 12 anos. Beleza. E você começou já com isso ou você teve outra profissão? Não, na verdade eu sempre gostei de confeitaria, sempre gostei de fazer bolo, fazia para a família, para os vizinhos. Mas eu gostava de fazer brigadeiro para os amigos. Então, um dia fui para a Bélgica, estudei um pouco de chocolate na Bélgica, fiz vários cursos, macarrons, bolos, recheios. Aí um dia resolvi abrir minha primeira loja.
porque... E eu fiquei sabendo que você ficou meses e meses para chegar a esse resultado desse produto que nós estamos mostrando aí, que hoje está em forma de arco-íris também aqui, numa chamada, né, para os problemas ainda enfrentados nessa comunidade. Na verdade, o macarrão, ele tem que ser muito preciso, né? Então tem que ter um forno bem preciso, tem que usar uma boa farinha de amêndoa. Então, na verdade, eu fiz muitos testes para poder chegar num macarrão perfeito, que ele precisa ser macio dentro e crocantezinho por fora. Então, na verdade, a gente ficou fazendo testes e testes até chegar nesse resultado. Nossa, e é maravilhoso, viu? É muito gostoso. Eu tô falando de verdade, foi o melhor que eu já comi. Ai, que muito bom. Vamos fazer o bolo então, Nina? Vamos. Na verdade, assim, hoje a gente vai fazer uma massa amanteigada, que é uma massa muito versátil, porque assim, esse bolo, particularmente, ele é um bolo muito alto, então ele precisa ter uma massa estruturada para receber essa altura, essas camadas de recheio. Certo. Então, nós vamos começar. Ele é recheado com o quê aqui? Esse daqui tá recheado de buttercream. Pode ser recheado também com brigadeiro branco, uma ganache branca. Eu fiz exatamente assim para poder destacar as cores. Tá certo. Então para ficar bem destacado. Então tá vamos bom? lá, vamos saber Então, como você pode fazer um igualzinho em casa hoje. Então, como eu disse, é uma massa manteigada. Então a gente começa. E como é confeitaria, a gente dá em gramas, porque tem que ser correto. Tem que ser quem preciso. quiser fazer, tem que fazer corretamente. São 270 gramas de açúcar. De açúcar, isso. Que normalmente a gente fala colheres, é que em alguns casos... Olha, em alguns casos a gente pode usar, em outros não. Se alguém quiser saber em xícaras, 270 gramas, aproximadamente 2 xícaras de chá. Tá bom. Tá bom? 120 de manteiga. De manteiga. Aqui eu tô colocando um pouquinho da... Eu utilizo a fava natural da baunilha. Na verdade, não tem necessidade, caso não tenha... Pode ser essência, pode ser extrato. Ok. Tá? Então, eu vou colocar junto com o açúcar, porque a gente Já que você traduziu, traduz pra mim aí 120 gramas de manteiga. 1 xícara de chá. Tá. Tá bom? 3 ovos inteiros? Isso, só que agora é assim, tem um processo. Você vai bater primeiro esses dois. A gente bate Eu só vou continuar aqui a receita, tá? Tá. Que já tá indo pro vídeo, ou não? Tô louca, Gabriel, tá indo. Bom, agora já foi. 120 gramas de leite, isso? Isso, eu faço uma mistura de leite com creme de leite fresco, caso a pessoa também não tenha acesso então ao creme ml, 120 ml de leite, 120 gramas de creme de leite fresco. Ok. De repente, se não tiver, pode ser só leite, caso a pessoa não tenha acesso ao creme de leite. Isso, dobra. Tá bom. Aí, 300 gramas de farinha de trigo e extrato natural de baunilha, que ela já colocou, mas pode ser essência. Pode ser essência. Vamos bater essa primeira parte? Vamos. Aí, essa parte, ela bate até ela ficar clarinha. Daqui a pouco eu já começo a acrescentar, você vai ver que vai ficar um creme aveludado. Agora ela acrescenta os 3 ovos. Veja que a Nina vai acrescentar, ó lá, os ovos, depois que o creme já clareou. E aí vai virar um creme mais aveludado. Pode bater um pouco mais, né? Pode Como nós estamos na TV, a gente vai acelerar um pouquinho. Mas em casa você bate mais já até dá pra perceber que é clarinha. Isso, ó. É um creme aveludado, só que ele fica mais claro ainda. Né? Aí se puder bater um pouco mais, ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Aí eu coloco aqui o líquido, que aqui nesse caso tá o leite e o creme de leite fresco. Juntos. E a farinha. Você tem Instagram também, né? Tenho também. Qual é? É Made by Nina Doceria. Made by Nina Doceria. Você pode também entrar lá, que você coloca a receita com as explicações pra gente. Isso. E no nosso também vai estar, @programa Vou Te Contar. Quando eu coloco a farinha, eu não bato muito, tá? Eu só misturo, tá? O ideal é só misturar. Tira um pouquinho aqui das laterais.
rende um bolo desse tamanho? Vai dar massa para todas? Essa daqui, por exemplo, você vê que a gente tem que fazer uma massa fina para poder não precisar cortar. Tá. Então, essa daqui provavelmente, acho que dão 4 formas. Tá? Então, a gente teria, para fazer um bolo inteiro desse, teria que fazer uma receita e meia. Uma receita e meia para você colocar todas as cores. Isso, todas as cores. Tô colocando agora o fermento. Mistura mais um pouquinho. Em relação ao corante, é o seguinte, vai da cor que você quiser. Nina, eu vou esperar só terminar de bater para você explicar por causa do som, tá? Tá. Pronto. Então, assim, por exemplo, aqui eu trouxe a cor laranja pra gente fazer É um corante comestível? É um corante normal. comestível. Eu prefiro ele em gel, mas pode ser também ele em pó, não tem problema, tá bom? Tá. Então, por exemplo, eu penso assim, ó. A forma de 15 de diâmetro, para cada forma, eu utilizo mais ou menos 10 gotas. Então, como aqui a gente vai fazer mais ou menos 3. Então, eu vou colocar... E esse, então, tem todas as cores? Então, aqui tem mais ou menos 30 gotas, tá bom? Se precisar um pouco mais, dependendo da cor... Quer dizer, você fez 30 porque você vai fazer um vermelho inteiro. Isso, eu vou fazer o... Agora, você vai ter que pegar pedacinhos, pouquinho dessa massa, né? O suficiente para aquela forma de 10 de diâmetros e ir colorindo de acordo. Um verde, um vermelho, exatamente. Nesse bolo, o que eu fiz? Eu porcionei em cada bowl um pouco da massa e fui colocando uma cor em cada bowl. Certo. Fui chegando na cor, aí fui colocando na forma para assar. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tá fazendo a laranja, tá bom? Só para o pessoal de casa ver. Então, tá vendo? Ficou Ficou clarinho. Ele é vermelho, mas é o laranja. É, ele é o laranja. Tá Quando vendo? ele assa, ele escurece mais? Pouquinho, tá? Então, por exemplo, ele ficou claro, então a gente coloca mais um pouquinho, mais. tá? Algumas e o cores... forno tem que estar como para receber essa massa? Ele tem que estar pré-aquecido, 180 graus, e essa massa assa por mais ou menos 25, 30 minutos. Como se faz o bolo arco-íris hoje aqui no nosso programa? Prontinho, já chegou. Olha tá? que bonita que ficou a massa, gente. A cor ficou maravilhosa. Então, se for, por exemplo, se forem as 6 cores, a gente separa 6 bowls, coloca um pouco de massa em cada bowl e vai colorindo isso de acordo com cada... Então não precisa colorir na batedeira, não se for precisa o caso. colorir na batedeira. Na forminha não. mesmo. É que aqui a forma tá untada? Tá untada, isso, untada. untada. Tá bom. Aqui eu faço um desmoldante que eu coloco um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha, misturo e passo. Epa. Fala de novo que esse desmoldante Proporção igual. É caseiro, é bem mais barato, hein? É bem mais barato, é. Em proporção igual, Em proporção manteiga, igual. Eu coloco óleo, manteiga, óleo e farinha de trigo. Faz uma pastinha. mistura e passa. Isso. Ai, que ótimo. E fica passa perfeito. com pincel, não suja as mãos. Eu vou lá dar um recado Tá e já ótimo. volto. Então, derrama a massa aí que eu quero ver, porque ela Aqui, tá ó. tão linda, Tá vendo? É uma colorida. massa bem firme, ela é amanteigada, fica super gostosa. Olha que e ela bonita. aguenta bastante recheio. Então tá bom, eu já volto com as massinhas prontas pra gente montar esse bolo arco-íris hoje no programa. Massinha aí. Isso. E já temos umas prontas. Temos. Vamos A gente tem uma pegar? pronta pra gente dar uma olhadinha na textura, na Tá bom. maciez e como Tá. ela é firme, tá Tá bom? bom. Aí eu já coloco essa pra assar. Tá bom. Tá meio quentinha. Tá mesmo. Aí, como o desmoldante ele É fácil, hein? É muito É fácil. bom. Daí você só coloca na lateral. Tá. Vai colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? É uma massa Amanteigada muito mesmo. manteigada. Ela é muito fácil de trabalhar. Deixa eu pegar uma faca só pra você ver como ela fica dentro. Vou cortar essa pontinha. Essa massa tá dando vontade, o diretor Gabriel Lima tá dizendo Tá de vendo, comer ó? assim. É uma massa Peraí, muito Gabriel, vou fofa. comer um pedacinho pra te dizer, tá? Só porque você pediu. Então. Ela é E boa ela é mesmo. uma massa muito Gostosa. fofinha, porém ela é bem firme. Então ela aguenta várias camadas de recheio e um bolo alto, entendeu? Porque dependendo da massa, ela pode quebrar. Então daí não é... Não dá pra não fazer. é. Então essa daqui, tá vendo? Ela é bem macia. E esse recheio que você colocou? Esse é buttercream. Na verdade, pode ser ganache, pode ser o recheio que a pessoa preferir. Tá. Esse eu coloquei buttercream mais pra destacar
As camadas, isso. Mas um ganache, um brigadeiro branco Brigadeiro também, branco, né? ganache Ficaria branca. lindo. E aí você tem que fazer camada por camada e depois é só cobrir. Exatamente. Né? Eu coloco uma cinta de acetato. Então eu coloco a camada, dou uma molhadinha no bolo, eu gosto de fazer proporcional. Então, por exemplo, fazer a camada da mesma espessura do recheio e pronto. E vai ficar assim, maravilhoso o seu bolo de várias camadas nas cores do arco-íris. Um bolo que é muito vendido não só hoje, mas para comemorar aniversário, casamento, exatamente. Né? Você pode pedir também aqui para a Nina. Agora, a Nina faz macarrons, faz esses bombons que nós mostramos aqui no início do programa, se a gente puder mostrar de novo, que são muito lindos, também com as cores, né? O bombocado, o cupcake, na verdade o que você quiser, porque ela é uma craque nisso. Nina, vamos dar o seu Instagram novamente aí, por favor? Sim, é Made by Nina Doceria, o site é madebynina.com.br. E aí, qualquer dúvida, tiverem dúvidas da receita, também pode mandar mensagem pra gente. Um beijo, meu amor. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada pela participação. Craque naquilo que faz, tudo que ela faz é gostoso. E a massa, só a massinha já tá boa demais, viu? Obrigada, Nina. Obrigada. Bom, e nós vamos seguindo agora para acompanhar mais uma denúncia de um consumidor aqui no nosso Blitz do Consumidor com o xerifinho, né? É feita pelo nosso querido Jorge Wilson Filho. E essa história vai dar o que falar, porque, na verdade, ele estava errado. A gente tem que contar, estava errado. Roda aí, vai lá, xerifinho. Desapareceu e me apareceu com uma reclamação do Procon difamando o nome da oficina de uma coisa que a gente nunca fez. Ele fez reclamação no Procon e no Reclame Aqui, difamando a oficina. Tive que mandar 2 notificações extrajudiciais. Tentei contato por telefone, tentei contato por WhatsApp. Estou protocolando hoje o processo que eu estou entrando contra o senhor Benedito. Oi, Clau, muito bom dia a você que acompanha o programa Vou Te Contar, aqui da Rede TV. Clau, hoje a Blitz do Consumidor está em Pirituba, zona oeste da cidade de São Paulo, para contar o caso do seu Benedito. Seu Benedito, que levou o seu veículo para arrumar, estava com alguns problemas, mas as dores de cabeça foram ainda piores. Vamos conhecer um pouquinho mais. Bom dia, seu Benedito. Quais foram os problemas? O senhor levou para a oficina? O que aconteceu? Eu levei meu carro para a oficina, uma Caravan Miller. O que estava acontecendo era o módulo dele, que estava ruim. Aí eu mandei eles trocar só o módulo do carro. Não autorizei eles trocar mais nada do veículo. Chegando lá, eles trocaram, foi tudo o material da minha Caravan. Clau, só para quem está em casa entender, isso é prática abusiva prevista no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E a Blitz do Consumidor não deixa barato. Vamos até lá agora. Estamos chegando aqui, é FEMAP, a empresa de funilaria. Bom dia, com licença. Vamos entrando aqui. A proprietária da funilaria vai nos atender. Entra aqui, seu Benedito. Certo. Você conhece o caso dele? Conheço, cara. Conheço sim, conheço. E por que não foi resolvido? Foi resolvido sim. Inclusive, nós chamamos eles aqui para conversar com ele a respeito do carro dele. O carro dele foi trocado, ele fez um reparo no radiador do carro dele. E o reparo da onde ele fez no radiador, o radiador estourou um selo de dentro que mistura o óleo. E foi pro câmbio dele, não foi feito serviço aqui dessa parte. Vocês trocaram um módulo aqui? O módulo do carro dele tá funcionando. O carro dele tá até andando. Chegou aqui sem andar um guincho, o carro dele tá até andando. Mas vocês trocaram outra coisa além do módulo? Fica tranquilo, a proprietária fala com vocês, só um minutinho. Clau, ele tá falando com a proprietária no telefone, tá aqui na porta, mas a gente vai aguardar para resolver. Se não aparecer a proprietária, a gente vai resolver com ele mesmo. O caso do seu Benedito não vai parar por aqui. Não, eles estão aguardando a proprietária chegar, mas a gente vai dar andamento aqui. Estamos esperando só para ver se ela chega aqui. Mas aqui o orçamento que tem de vocês, que a gente tem aqui, é cobrando um valor além do módulo que vocês trocaram. FEMAP, é o de vocês aqui, ó. Eu fiz o carro dele funcionar, chamei ele aqui, ele veio aqui na oficina, mostrei, o carro tá funcionando. Agora eu preciso, tô conversando com ele. Eu não fiz nenhuma alteração sem autorização dele, jamais. O senhor autorizou o serviço? Não autorizei. A única coisa que eu autorizei foi a troca do módulo. Oi, tudo bem? Larissa? Sim. Tudo bem? Prazer. Sim, tudo bem. Você conhece o caso do seu Benedito? Sim, conheço sim. Inclusive,
Tentei falar diversas vezes com ele, tive que mandar 2 notificações extrajudiciais. Tentei contato por telefone, tentei contato por WhatsApp. Tô protocolando hoje o processo que eu tô entrando contra o senhor Benedito. Eu acho, inclusive, uma surpresa. Chegar aqui com uma televisão, sendo que eu tentei diversas vezes contato para resolver o problema, inclusive para ele vir retirar o carro dele do jeito que ele mandou. E ele não veio, ele simplesmente não veio, então não tô entendendo o que... O que ele alega pra gente é o seguinte, eu tava explicando aqui pro Adam, que ele autorizou a troca do módulo, que o carro chegou no guincho, ele explicou toda essa situação e o valor seria de 3.250. E que tá tendo a cobrança desses outros valores aqui, que são serviços que ele não autorizou. Então, por isso que ele tá reclamando. Certo, vamos lá então. Eu tenho as conversas do WhatsApp, inclusive no processo que eu fiz pra protocolar hoje, tá tudo anexado. O que aconteceu? O senhor William chegou aqui com um carro de guincho sem funcionar. O carro não funcionava, certo? Ele falou pra mim que ele fez um serviço de troca do radiador da transmissão em outro local e quando ele foi funcionar o carro lá nesse outro local, não pegou mais. Por isso ele mandou o carro pra gente, inclusive por ser especializada em Chrysler, Dodge e Jeep, pra ver o que... Demorou 2 anos e não restituía nem o dinheiro à pessoa. Agora, nesse caso, essa menina aí, ela tá certa, hein? Espera um pouquinho que eu vou dar um recado aqui e eu quero voltar. E não tem diversão não naquela outra tela, hein? Na Blitz do Consumidor hoje tem bronca e daquelas, e por uma baixinha enfesada. Mostra aí pra mim. Vai lá, xerifinho. Estava acontecendo com o carro. O carro chegou aqui de guincho, a gente fez todo o checklist, tenho tudo isso documentado. Fizemos o primeiro diagnóstico, porque você concorda que um carro que chega numa oficina sem funcionar, não tem como eu saber o que está acontecendo. Primeiro eu preciso fazer uma análise, fazer o carro funcionar para analisar o carro. Fizemos isso, colocamos o carro para funcionar, diagnosticamos que precisava fazer a troca do módulo de injeção. O principal problema de funcionamento era o módulo de injeção. E aí também estava com vazamento na bomba de direção. E a gente passou esse orçamento para ele, tanto que em nenhum momento a gente passou o orçamento picado. A gente falou, olha, seu William, de primeiro momento, o que precisa ser feito é isso. Mandei o orçamento, quem falou com ele foi o Adam. E ele respondeu por WhatsApp, tem as mensagens, que ele faria todo o serviço sim, esse serviço que tá aí nessa OS que tá com você, só que ele ia ter que pegar o cartão emprestado da irmã dele. Ele falou, não, mas eu vou fazer, minha irmã é de confiança, ela nunca me deixou na mão e tudo mais. Tudo isso eu tenho registrado. Isso, ela é a dona do carro também, entendeu? Ela que é a proprietária do carro. Mas eu tô vendo aqui com a minha irmã aqui, tá esperando a posição do cartão, entendeu? Eu tô tentando agradar no médico, eu cheguei de tarde agora, 5 da tarde de serviço, aí tô tentando falar com ela. Ela tá no consultório, entendeu? Aqui uns 15 minutos eu volto a falar com vocês. Fechou o vídeo, então nem vou ligar pra ela aqui não. Vou esperar você me dar uma posição da sua irmã aí, de repente você consegue e ela resolve por aí mesmo, tá bom? E dá uma posição mais rápida. Ou seja, a gente falou que ia aguardar a posição dele. Aí, mais uma vez, a gente chamou. Conseguiu resolver com a Karen? Ele, bom dia, estou conversando com minha irmã, só que ela vai ter... estar com o cartão só no dia 18. Será que dá pra você esperar até essa data? Aí o Adam falou, se for até dia 18, dá sim. Peço só que não passe disso, porque ficar com ela parada sem a definição nos atrasa. Quanto à vaga que temos são poucas, mas vou te ajudar e seguro sim. Aí ele, se o senhor preferir, eu posso assinar uma nota promissória. Meu amigo, falei a data errada, é pro dia 28/3, que o cartão dela vai virar nessa data. Ela me empresta pra eu arrumar o meu carro, me ajuda aí, depois eu pago 2 Coca-Cola. O nosso trabalho é realmente fazer o trabalho de conciliação e resolver o problema. Como a gente viu, a gente avalia e o programa é imparcial, não toma lado, então a gente está aqui para resolver, para a gente sentar e alinhar. Então, se a gente puder sentar aqui, conversar e deixar tudo certo, ele levar o veículo, ficar bom para os dois lados, é o que a gente quer. Pode ser assim? Ao meu ver, eu posso até conversar isso com o Fernando, ao meu ver, o mínimo que ele teria que acertar com a gente é o diagnóstico. Porque o carro chegou aqui sem funcionar e tá saindo com diagnóstico. Eu fiz um processo, eu não trabalho à toa. Me desculpa. Tô tentando ser assim, além do que... Porque pra mim o processo tá ganho, eu tenho provas, eu tenho argumentos, eu não trabalho com
dúvidas, eu trabalho com fatos, eu sou advogada. Então eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Então o mínimo é acertar o diagnóstico, o mínimo. Certo seria cobrar a mão de obra que eu tive, ele aprovou e não fez, cobrar o estacionamento, cobrar diversas coisas, mas também não quero prejudicá-lo. Só que eu já estou prejudicada, então o mínimo é acertar a taxa de R$400 no diagnóstico. Ele pega, retira o carro dele. Fernando, não sei se tem algum módulo para funcionar, mostrar que o carro chegou sem funcionar, tá funcionando aqui, o diagnóstico é o módulo. Funcionou? Tira o meu módulo, leva o carro. Acabou. É isso. O que o senhor acha, seu William? Você acha que o senhor tá sendo justo? Depois de toda a conversa que a gente teve? Olha, eu acho que, pra mim eu quero levar meu carro. Eu não tenho esse dinheiro para te dar. Eu aprovei hoje do orçamento do módulo. Do módulo eu aprovei. Sincero, né, senhor Williams? O senhor até pediu pra mim o orçamento da transmissão. Pro senhor retirar o carro daqui, sem acertar nada, nem ao menos o diagnóstico, eu preciso que, no mínimo, o senhor seja sincero comigo. Porque eu sei a conversa que eu tive com o senhor. Eu sei que o senhor aprovou, sim, esse orçamento. Depois eu entendo que a situação pode ter ficado apertada pra você, pra sua irmã, seja lá o que aconteceu na sua vida. Mas o mínimo que eu preciso é de sinceridade. Porque eu trabalho com sinceridade. Fica injusto o senhor falar pra mim que aprovou só o módulo, sendo que a gente sabe que não foi só o módulo. E aí, seu Benedito, pra gente resolver? Eu não tenho dinheiro para pagar o módulo. O módulo não, o coisa. Só o módulo. Ah, não, só o módulo, doutora. Foi só o módulo. Não tem que provar nada a ninguém, porque eu sei muito bem do meu serviço aqui na oficina e eu tenho provas pra isso. Então ele pode retirar o carro, mas não vamos fazer funcionar, não vamos fazer nada. Ele vai pegar o carro, retirar e levar embora. Pode ser assim? Posso. Você entendeu, acho que o ponto de vista, eu quero que ele retire o carro, mas lógico, tem que assinar um termo falando que está retirando o carro, ciente que o carro está com problema, ele não aprovou nenhum serviço, o carro chegou sem funcionar, está saindo da forma que chegou sem funcionar, e que ele se compromete a retirar as reclamações em até 48 horas, senão eu vou manter o processo, vou processar por estar difamando o nome da oficina. Pode ser assim? Pode. Então tá bom então, vamos fazer o terminho aqui para ele assinar, acompanhe com a gente aqui e a gente já faz a finalização. Alinhamos o acordo aqui, ficou a nota promissória no valor de R$380, que é o valor referente ao guincho da remoção do veículo do estacionamento deles até a casa do seu Benedito. E mais o acordo que foi feito aqui hoje, o seu Benedito vai sair sem custo nenhum, vai conseguir tirar o veículo. Dar os parabéns à FEMAP pelo atendimento, para a conciliação, por ter feito o acordo aí. Eu acho que é importante o fornecedor realmente prezar do seu consumidor e é isso que a gente percebeu de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Fernanda. Obrigado. Clau, é isso que é importante. O programa Vou Te Contar, a Blitz do Consumidor é imparcial. A gente vê os dois lados, analisa os fatos e, graças a Deus, chegamos num acordo aqui hoje. Então, Blitz do Consumidor com o caso do seu Benedito resolvido. Jorge Wilson Filho, é com você, Clau. Gente, o Festival de Prêmios da Rede TV tá cheio de novidades. Vem cá, dá uma olhada. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Viu só? Você não pode ficar de fora. Participe agora mesmo e ganhe muitos prêmios. O pagamento pode ser feito por Pix, tá bom? Você vai capturar o QR Code, vai acessar o site festivaldepremios.com.br, vai fazer o Pix de R$5, aí tem QR Code em todos os programas premiados. Vem, Festival de Prêmios, o maior do país.
Bom, gente, agora de volta aqui ao vivo. Na segunda-feira foi celebrado o Dia Nacional do Diabetes. A data promove a conscientização sobre fatores de risco, diagnóstico e prevenção contra a doença. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo. A Marina descobriu que estava com diabetes há 22 anos, após ficar em coma por conta da doença. Desde então, ela enfrenta uma luta diária. É um diagnóstico que você não tira férias nunca, né? 24 horas de cuidado o tempo todo, 7 dias por semana. Então, só que é uma situação que você consegue lidar e viver bem com isso. A vida mais regrada para controlar os níveis de açúcar no sangue se tornou uma oportunidade. Hoje, Marina cria conteúdos sobre a doença nas redes sociais e ajuda outros pacientes. Eu já tive seguidores que a mãe começou a me seguir porque achava muito legal e tudo mais. O filho nem tinha diabetes. Anos depois esse menino foi diagnosticado. E aí eu que fui até o hospital para falar, ó, tá tudo bem. Ela, não, eu sei, eu já via, né, você e tudo mais. Então, existem vários casos desse tipo, assim, né, das pessoas recém-diagnosticadas virem. E aí se torna realmente uma grande família, muito legal. A Marina tem diabetes tipo 1, causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de um defeito no sistema imunológico. A condição é rara e atinge cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Já o mais comum, responsável por 90% dos casos, é o diabetes tipo 2, em que o corpo não produz insulina em quantidade suficiente ou cria uma resistência a ela. O último levantamento, realizado pela Federação Internacional de Diabetes, apontou que mais de 15 milhões de brasileiros tinham diagnóstico da doença em 2021. Número que coloca o Brasil na 6ª colocação entre os países com maior número de diabéticos no mundo. Lideram o ranking a China, Índia, Paquistão, Estados Unidos e Indonésia. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a quantidade de pacientes com a doença mais que triplicou nas últimas 3 décadas. E ainda hoje, aqui no Vou Te Contar, você tira todas as suas dúvidas com um especialista endocrinologista sobre a doença. É isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui a endocrinologista, especialista em diabetes gestacional, a doutora Patrícia do Alibe. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui, viu, doutora? Bom dia, Claudete. Obrigada a vocês pelo convite. O que é o diabetes, na verdade? O diabetes é uma doença crônica em que você tem uma alteração da glicose no sangue. Existem vários tipos de diabetes, como falado na entrevista anterior, mas basicamente é quando o seu açúcar no sangue está muito alto. Tá. E tem um fator genético nisso? A gente tem alguns tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, que é o que costuma dar mais em adultos, indivíduos mais obesos. Quem tem diabetes tipo 2 na família tem maior risco de ser diabético tipo 2. O diabético tipo 1, esse risco não é tão evidente. Bom, então nós vamos começar explicando os tipos, não é? Que acho que fica bem fácil para você aí de casa entender um pouco mais. Agora, quem tem diabetes tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tem que obedecer o médico. Meu sogro tinha, só que não obedecia. E, infelizmente, se foi muito cedo. Em função disso, tem que obedecer, porque diabetes pode levar à morte. Diabetes pode. Pode levar à morte. E outra, e gera outros tipos de problemas. E eu digo que é uma doença que é preferível você não ter. Se tem, trate bem, porque ela influencia em outras doenças também, não é? Sim, o tratamento, o diabetes quando não tratado, é importante falar isso aqui, Claudete, que quando você trata bem, cuida bem do diabetes, vai bem. Você vai bem. Mas se você não cuida bem, você tem problema no olho, no rim, nas pernas, com as amputações, tem infarto, tem derrame. Afeta quase tudo. Né? Em relação aos tipos estão passando... Então vamos ver esse primeiro, tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que você tem uma destruição das células beta, que são as células que produzem insulina. A pessoa já nasce assim? Ela não nasce assim, ela fica diabética ao longo da vida. Importante dizer, está escrito, é mais comum em jovem e em criança, mas existem adultos e até idosos que têm diagnóstico de diabetes tipo 1. Quando você fala jovem, criança, quer dizer, a criança nasce bem, de repente, por volta de que idade ela pode acontecer? É mais na infância mais tardia, mas a gente tem diagnósticos de crianças com 6 meses que já tem diagnóstico de diabetes tipo 1.
Sim, esse tipo de diabetes a gente tem uma destruição maciça do pâncreas, então a gente necessariamente vai ter sintoma. É que é muito rápido, então é uma criança que não fazia xixi na cama, passa a fazer xixi na cama, começa a pedir muita água, emagrece, fica mais irritada. Então, são sinais que os pais têm que observar para procurar um médico. E o quanto antes melhor? O quanto antes melhor. Então, assim, ninguém fica com esses sintomas muito tempo, porque a criança pode ter uma complicação que se chama cetoacidose e que necessariamente vai para o hospital, mas é um tipo de diabetes que os sintomas aparecem. O diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, 90% das pessoas que têm diabetes têm o diabetes tipo 2. Isso. Então, mais de 90%... Pessoas obesas, porque a figura já está mostrando. Isso, é mais comum em pessoas obesas, mais comum em maiores de 40 anos, mas hoje com a epidemia da obesidade no mundo, a gente já chama a obesidade e diabetes como doenças epidêmicas, a gente já tem crianças e adolescentes com este tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2. Aqui a gente não tem uma doença imunológica, a gente tem uma doença em que a insulina não age também, tem uma dificuldade da insulina agir, a insulina pega o açúcar que está no sangue e põe dentro da célula para essa célula ter alimento e poder agir. Então, a gente tem uma dificuldade da insulina agir, mas quando a gente tem diabetes tipo 2, a produção de insulina já está diminuída. É muito importante porque esse tipo de diabetes a gente consegue prevenir. O diabetes é o mais comum. É o mais comum. O diabetes tipo 1 a gente não consegue, esse é um diabetes que a gente consegue prevenir. Obesidade, cuidado com as crianças, né? Cuidado com o que você coloca na boca, cuidado com o seu peso. Obesidade em criança hoje em dia também é epidêmico, tem que tomar muito cuidado, porque esse diabetes que não existe hoje já existe em crianças. Vamos ao próximo? O próximo é o diabetes gestacional, em que é a sua especialidade. Que é a minha especialidade, em que você tem essa alteração da glicose na gestação. Então, se você já tem diabetes tipo 1 e tipo 2 e engravida, a gente não chama de diabetes gestacional. Diabetes gestacional é quem não tinha diabetes e descobriu essa alteração de glicemia na gestação. E pode acontecer durante a gestação? Pode. E no Brasil tem 18% das mulheres que engravidam têm diabetes gestacional. Tem como prevenir? Tem a obesidade. Os fatores de risco para diabetes tipo 2 são os fatores de risco para o diabetes gestacional. Tá. Então, assim, quando você vai engravidar, se você engravidar com peso normal, fizer uma alimentação normal, é uma doença que a gente consegue prevenir. Mas é importante porque 1 em cada 6 mulheres vão ter diabetes gestacional. E o próximo tipo que está escrito, que é o LADA, é mais incomum, que é um diabetes tipo 1 mais leve que o adulto pode ter. Então, também é uma doença autoimune, em que o adulto ele vai precisar necessariamente de insulina. O diabético tipo 2, existem milhões de medicações para diabetes tipo 2. Em algum momento pode ser que essa pessoa precise de insulina, mas esse tipo de diabetes necessariamente ela vai precisar de insulina. E esses são os tipos. Daqui a pouquinho eu volto então, porque nós temos perguntas do nosso público para você, doutora. Nós temos perguntas aqui para a doutora. Vamos colocar na tela? Vamos lá. Pode colocar a primeira para mim, por favor? Meu nome é Margarete, eu falo de São Paulo e eu gostaria de saber se existe algum alimento que causa diabetes. Deu para entender? Eu não entendi também. Eu também não vi. Alimento, tá? A produção também dizendo. Se a alimentação pode causar a diabetes. A má alimentação pode causar obesidade e a obesidade causar diabetes. Então, cuidar da alimentação é importante. Agora, quem tem diabetes tem que cuidar da alimentação, porque tem coisas que não pode consumir, não é? Quem tem diabetes tem que cuidar da alimentação, principalmente. Por exemplo, a gente tá vendo bolo, docinhos, não é para quem é diabético, né? Aquele bolo cheio de buttercream e açúcar é um bolo bem difícil para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes. E normalmente as pessoas seguem o conselho médico? Nem sempre. Não é assim, existem... Comer é muito difícil, porque comer é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E é arriscado, não é? E é muito social, né? A gente convida para a sua casa, você vai me oferecer alguma coisa. Então, não necessariamente consegue seguir o tempo inteiro, mas é importante que siga a maior parte do tempo. Vamos ver a próxima, quem é? Olá, Claudete, bom dia, tudo bem? Eu sou o Bruno e eu gostaria de saber se é verdade que as pessoas que têm diabetes sentem mais vontade de comer doces. Obrigado. Isso é um mito, é mais um mito. É uma desculpinha. O diabetes é lotado de mito ao redor, é mais um mito. Não sente mais vontade de comer açúcar. Vamos à próxima, pode colocar. Olá, Claudete, tudo bem? Eu sou a Simone, moro em Mogi das Cruzes. Eu gostaria de saber até que ponto o estresse emocional afeta a nossa saúde com a diabetes.
Obrigada. Interfere, doutora? Interfere muito, né? Então, essa é verdade. Isso é verdade. Então, se você estiver mais ansioso, mais nervoso, a glicose, o açúcar no sangue tende a subir mais. Qual a sua orientação, então, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa com respeito à diabetes? Nós tivemos aí o Dia Nacional, né, de alerta para o diabetes. 14 milhões de brasileiros sofrem com diabetes. Qual o seu recado para o público de casa com referência à doença? Eu acho que o mais importante é, quando você tem o diagnóstico de diabetes, procure o médico. Porque você precisa de medicação, de orientação alimentar, atividade física, sono também, que vocês estavam conversando, é muito importante para o diabetes. Atividade física também. Muito importante. Então, quando você trata, o meu recado é, trate direito para não ter complicação. Porque a complicação, o diabetes chamam de doença silenciosa, que ela não tem sintoma na maioria das vezes e você pode ter complicação. Então, o meu recado é... Então, é bom fazer exame? É bom fazer exame, principalmente essas pessoas com obesidade, acima de 40 anos, é bom fazer pelo menos uma vez por ano um exame da glicose no sangue para poder saber se tem diagnóstico, porque metade das pessoas que têm diabetes tipo 2 não sabem. Doutora, gostei de você, volta, tá bom? Muito obrigada. Pra gente falar sobre emagrecimento, né? Sim. Outras coisinhas aí que a mulher tá sempre interessada. Afinal de contas, não é? Se você é gordinha e tem uma ótima saúde, continue assim, que ninguém tem que ver nada com a tua vida, né? Pode ser gordinha, gostosa, tá com a vida feliz. Agora, se tá complicando a saúde, tem que cuidar. E aí nós temos aqui a endocrinologista, a doutora Patrícia Duelib. Muito obrigada por ter vindo, viu? Não tem diabetes, né? Não então tenho diabetes. Então eu te convido a experimentar aquele bolo gostoso. Ai, que aí delícia, pode, quero. né? Agora, se você tem, cuidado com ele, hein? Nós vamos ao intervalo, eu ainda volto. Estamos de volta aqui, cortando o bolo. Vamos lá, então, Vamos Nina? lá. Bom, vou dar uma sugestão. A gente pode cortar. Ele fica bonito cortado desse jeito pra gente poder ver, mas pode também cortar ele reto e depois cortar os pedacinhos, tá bom? Certo. Então Vamos eu vou cortar aí. Nossas convidadas já provaram, disseram que tá uma delícia. E fica aqui a lembrança, então. Hoje é dia 28 de junho, toda a programação da Rede TV voltada para esse dia de pensar, refletir sobre a comunidade LGBT+. Um beijo bem grande, um beijo para você. Obrigada. E olha que lindo. Vamos comer.